Um amigo meu me perguntou: Sérgio, como é que você conseguiu fazer um cortezinho numa estrutura submicroscópica? Eu falei: eu não sei, foi um acaso. Não é possível, o acaso não vai produzir uma coisa tão certinha. O corte e a tampinha. Eu falei: então foi o professor Zerbini e o Juarez Ricardo que fizeram. Porque ninguém entendia como é que pode se fotografar. Olha, isso daqui está aumentado, você tem que multiplicar por 3. Está aumentado 6.900 vezes. Então é muito pequeno. Então não é impossível fazer um cortezinho e a tampinha ficar do lado ali para mostrar que foi feito um corte, né? E aconteceu esse milagre, vamos dizer, para demonstrar. Vamos ao próximo, Dorival, por gentileza. Aqui eu fiz um raio-x de um cristal. Tá vendo? Ele apresenta lamelas, tá? Não parece um tronco de árvore cortado? Porque ocorre o seguinte: toda estrutura que é regida pelo Sol, o que acontece é o seguinte: ele tem esse tipo de padrão. Lamelas, por exemplo, a idade de uma árvore não se sabe pelos gomos. Nos anéis do peixe também, não é assim? Então aqui também você sabe a idade da pessoa pelos gomos, por esses anéis, eu quero dizer, como disse o colega. Então, e até interessante que essas fraturas aqui não é parecido com fratura de tronco de árvore, e é natural mesmo, é como se fosse mesmo uma... Vamos ao próximo, por gentileza, Dorival. Aqui já é uma pessoa, quer dizer, a pessoa já estava no mundo espiritual. Eu tirei isso depois que a pessoa morreu. E não morreu por causa disso, morreu por outras causas. Essa daqui era um corpo de uma pessoa de 80 anos. Não é diferente o cristal? Ele tem muitas lamelas finas e que se acavalam, porque tem tantas, já tem 80 anos, são muitas lamelas e finas, e se acavalam. Então, na verdade, eu percebi o seguinte, que não é... a pineal de uma pessoa jovem pode estar cheio de cristais de apatita. Não é a quantidade de cristais, ou seja, não é o padrão de biomineralização, de calcificação que indica a idade. Porque antigamente se pensava, fica velho, a pineal calcifica. Não é assim não. Pessoa jovem, muito jovem aqui, está cheio de cristais na pineal, então ela parece calcificada, entre aspas, vamos chamar de biomineralização, porque é uma estrutura funcional, e são pessoas jovens. Então, na verdade, o que indica a idade é como é o cristal, quantas lamelas ele tem, indica a idade da pessoa. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, há pessoas que não têm o cristal, os cristais visíveis à tomografia. Deve ter, mas não numa quantidade grande. Então, você vê essa tomografia aqui, a pineal está aqui no meio, e você não vê nenhum cristal. Concorda? Não dá para ver nada, tá? E é interessante que eu reparei o seguinte, que a pessoa que não tem esses cristais visíveis à tomografia, deve ter, mas em pequena quantidade, não é visível à tomografia. São pessoas que entram facilmente em transe de desdobramento, saída fora do corpo. Normalmente uma pessoa entra em desdobramento a cada 1h30. Então ela sai do corpo. Então, por exemplo, vocês agora, deve ter gente que está do corpo, alerta, gente que está assim meio para fora e gente que já foi embora. A cada 1h30, cada pessoa está na sua 1h30 específica, não é? Então, tem pessoas que têm esse desdobramento muito acentuado. Quando a pessoa tem esse desdobramento muito acentuado, ela capta muito a psicosfera. Então ela sente o que a outra pessoa sente. Quando tem muita gente, ela fica meio afetada, e fica meio, não é? Porque tem muito desdobramento. Então aí a pessoa ela capta um numerário muito grande de informações. Essas informações vão ser registradas no tálamo, que é uma área do cérebro que registra as atividades sensoriais. E a pessoa não percebe, com muita coisa que você está captando, você não percebe. Por exemplo, eu faria uma pergunta para vocês: quantos tipos de órgãos dos sentidos a medicina conhece no corpo humano? Quantos tipos? Sou todo ouvidos. Hã? Quem estudou aqui no livro Histologia Básica de Junqueira e Carneiro? Levanta a mão. Então, capítulo de órgãos sensitivos. 21 tipos de órgãos dos sentidos conhecidos, fora o que está para ser pesquisado. Então existem, quem falou 5, existem pelo menos 16 órgãos dos sentidos funcionando e que são responsáveis por captar um numerário de informações que você não tem nem ideia, mas que são responsáveis pelo seu equilíbrio. Tá? Então tem um numerário de coisas que você capta e que você não tem nem ideia, mas estão
reagindo no seu organismo. Quando a pessoa tem esses estados de desdobramento, ela tem uma reatividade muito maior. Ela fica muito mais captante. E depois, se ela capta o que o outro sente, se ela capta a ambiência, fica difícil ela se perceber o que é meu sentimento e o que é um sentimento que eu captei. Então são pessoas muitas vezes confusas no que diz respeito à sua identidade. E mais do que isso, quando se percebe com muita profundidade e normalmente remoe coisas que já não são mais coisas para serem remoídas. Então são pessoas muito autocríticas. Então aí começa uma sucessão de patologias, porque se ela percebe tanto, ela gasta muito neurotransmissor, certo? Gasta muito transmissor, então no começo ela fica ansiosa, fica fóbica, depois ela deprime, dá um shutdown, porque consome os neurotransmissores, tamanha sensibilidade. Então aí ela vai para o consultório dizendo que ela tem uma ansiedade e tem uma depressão. Então essa paciente aqui, o que aconteceu? Foi dado lá, isso aqui é um relato, eu fiz questão de colocar o que ela me escreveu, literalmente. Ela me mandou pelo computador uma folha: doutor, esses são os remédios que eu tomei. Falou que você tinha de Prozac é a mesma coisa, que é Effexor, venlafaxina. Esse Rivotril aqui está escrito errado, mas enfim, tem umas coisas que estão escritas erradas, mas dá para ter ideia. O Wellbutrin é outro antidepressivo, Ritalina, tomou lítio, tomou paroxetina, tomou sertralina, tomou Pamelor, tomou anafranil, tomou citalopram, triptanol, Cymbalta, Lamictal, Prozac, sugestão, eletrochoque, porque o médico já não sabia mais, e era um professor, que sugestão, eletrochoque. Então ela chegou ao consultório com essa: doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque a última sugestão dos médicos foi eletrochoque, e eu estou já chocada antes do eletro. Não é? E então eu fiz um exame clínico do ponto de vista psíquico e observei que ela tinha várias características do estado de desdobramento. Inclusive ela mesmo relatava: de fato, às vezes eu me vejo fora do corpo, já aconteceu essa experiência e tal, enfim. E eu falei: possivelmente você está tendo aquela depressão sequelar a esses estados de desdobramento. Bom, normalmente quando a pessoa tem o desdobramento, ela exala uma energia que o Notzing, que estudou com Freud na escola de Charcot, chamou de ectoplasma. Albert Heinrich Notzing estudou com Freud, com Jung, na escola de Salpêtrière, em Paris, professor Charcot, e ele escreve Le Phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade, estudando a ectoplasmia. Quando a pessoa tem desdobramento, ela exala essa energia, e o exalar dessa energia torna a pessoa extremamente interativa, por isso que o desdobramento provoca essa interatividade, porque o ectoplasma é uma energia que serve para o pensamento como o ar serve para o som. O ar é que transporta o som, o ectoplasma é que transporta o pensamento. Quando produz muito ectoplasma, a pessoa reage muito ao pensamento um do outro, é muito sensitiva e gasta essa energia ectoplásmica. Bom, o que acontece? Muitas vezes o organismo começa a reagir a esse excesso de ectoplasmia. Então ele começa a formar estruturas ectópicas, que é para onde vai a energia ectoplásmica no organismo. Então cistos, osteofitoses, tumores, ou a pessoa começa a sangrar para eliminar essa energia ou para contê-la em alguma estrutura. Às vezes a pessoa engorda e não se justifica pelo que ela come, ela engorda, não é hipotiroidismo, não é isso, não é aquilo, mas como é que ela engorda? O outro come a mesma coisa e não engorda. Não é? Porque precisa ir para algum lugar esse ectoplasma. E de fato ela tinha um problema tiroidiano, com cistos inclusive, e ela tomava uma medicação para parar o sangramento, que ela tinha uma metrorragia. Então ela tinha características da pessoa, tanto físicas quanto psíquicas, do desdobramento. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí olha, nas mamas ela apresentava tecido fibroglandular e cistos, que são as formações ectópicas que aparecem, pedra de vesícula, pedra de rim, cistos, aparecem na pessoa que tem muito ectoplasma. Próximo, por gentileza. Também o cisto de ovário, olha lá, ó, com conteúdo hemático, olha lá, por gentileza, o próximo. Então, aqui só para traduzir, aqui o desdobramento é a saída fora do corpo, ó. Eu farei uma pergunta para você: quem é a pessoa que está deitada ou a que está em pé?
pessoa que está deitada ou que está em pé? Quem acha que está deitada? Então, se você acha que a pessoa é a que está deitada, você acha que a pessoa é o corpo. Se você acha que a pessoa é a que está em pé, você acha que a pessoa é o espírito. Como é que o Estado, a nossa Constituição, considera? A pessoa é o corpo ou a pessoa é o espírito? O nosso Estado, a Constituição, considera a pessoa como sendo o espírito. Tá? Tanto assim é que, se fizermos um clone humano perfeito, cada um receberá uma identidade diferente. Tanto assim que gêmeos univitelínicos, que têm genes idênticos, são clones perfeitos, cada um recebe um ciclo e RG diferentes. Se o corpo é idêntico, com os genes idênticos, o que é diferente? É o espírito. Então, quando o Estado reconhece a diferença das pessoas, reconhece a pessoa como sendo o espírito. Inclusive, nossa Constituição também é espiritualista. Sabem disso, né? Constituição de 1988, saudosa memória, Ulisses Guimarães, lembra? Vocês lembram como é que é a Constituição brasileira? Preâmbulo. Vocês são brasileiros? Diz assim, na introdução: o Brasil deve pautar suas relações pela paz, diplomáticas pela paz, etc, etc, etc e tal. Portanto, em nome de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Quer dizer, não acreditar em Deus é anticonstitucional. Tá? Bom, então isso daqui é o estado de desdobramento. O Estado reconhece a pessoa como sendo o espírito. Não é? Vamos ao próximo. Oi, filha. Pois diga. Isso. Ela perguntou da bipolaridade, né? Acontece uma coisa muito curiosa. Existem pessoas que têm o transtorno bipolar, em essência, são pessoas que trazem no espírito uma dificuldade de se centralizar. Tá? É aquela pessoa que quer dar um voo de Ícaro, ela quer alcançar a luz, mas vai alcançar a luz com asas de cera, depois ela despenca. O sol derrete a asa e ela despenca. Então a pessoa está entre a euforia e a depressão. Então há pessoas que trazem na essência esse desejo, essa fuga, e espiritualmente elas é difícil tratar, porque em essência elas não querem percorrer o passo a passo. Para elas é difícil. É como o poema de Alfonso Guimarães, que diz assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então ela queria dar o voo de Ícaro, e ela mergulha na lua do mar. Não é? Então o transtorno bipolar, há aquele caso que em essência a pessoa tem a doença por uma dificuldade de ir pelo passo a passo. Não é? Como diz assim: preferiu ser rainha no manicômio do que lavadeira na vida real. Então há essa dificuldade. Agora, há pessoas que apresentam uma mediunidade muito acentuada, que não foi trabalhada, e a pessoa, porque a mediunidade é como uma árvore, vai abrir uma copa para o além. Você sabe que a árvore é um ser astrofísico, ela depende dos astros, do sol, da lua, para poder se desenvolver. Então a copa se abre para o além, mas não abre uma copa se não tiver boa raiz. Então muitas vezes a pessoa, ela explode a mediunidade na adolescência, abre uma copa sem raiz. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não consegue sustentar a sua identidade, porque ela capta uma porção de identidades e não consegue sustentar a sua. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Por isso que a Lucy o que a Lucy está fazendo? Procurando receber ela mesma. Já recebeu tanto espírito a vida toda? Agora está na hora de receber ela mesma. É formar a raiz. Então, a questão é, quando a pessoa ela vai abrir a copa pro além, ela precisa ter raiz, você precisa estar com a sua identidade bem firmada. A pessoa começa, explode a mediunidade na adolescência, não é dado estrutura para a pessoa daquilo que ela deve realizar, a missão dela, em todos os sentidos, dentro daquele contexto, para não acontecer de sofrer como a Lucy sofreu. Amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Então tem que trabalhar dessa forma. Aí o que acontece? Não trabalhando dessa forma, a pessoa, ela caminha, e eu tenho percebido isso, ou vai para o transtorno bipolar, ou vai para a epilepsia. Então existem epilepsias e existem transtornos bipolares que
Existem casos que a pessoa não tem a doença em essência, mas são médiums sintomatas. E você precisa saber fazer esse discernimento. Saber discernir quando é o transtorno bipolar, quando é efetivamente um problema mediúnico em essência. E o curioso é que a epilepsia e o transtorno bipolar, os dois usam a mesma medicação para tratamento. E o curioso. E a medicação que é usada nos dois, da epilepsia e do transtorno bipolar, tira uma pessoa do transe. Porque se você tomar um LSD, você entra em transe. Se você tomar uma carbamazepina, você sai do transe. Porque a mediunidade é orgânica, é uma função de senso-percepção. Você pode facilitar ou abrir, usando química. Qual é o problema das drogas? O problema das drogas é que a mediunidade está presente na maior parte das pessoas, em escala acentuada. Isso não é trabalhado na nossa sociedade, a pessoa fica explodindo, ela vai para as drogas, vai para o álcool. Porque nós nascemos para transcender. Então a mediunidade ela é essencial, como a inteligência, a emoção, é o nosso contato com o devir, é o nosso contato com o além. Então nós nascemos com esse dom. Inclusive Santo Agostinho, ele que almejava a felicidade, ele dizia: a felicidade está quando a pessoa consegue cumprir as bem-aventuranças do Senhor na montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. E assim vai, as bem-aventuranças puros de coração, os mansos e pacíficos. Mas ele dizia: não é possível se cumprir as bem-aventuranças se não tivermos o dom espiritual, ou seja, a mediunidade, que é o que nos permite um contato com a espiritualidade de luz, local que ainda não estivemos, porque nós já estivemos nas sombras, mas não estivemos ainda na luz. Então como é que você vai ter o desejo de estar na luz, que é um lugar que você nunca experimentou? Mas você pode experimentar, você pode sentir o êxtase do paraíso, vamos chamar dessa forma, se você tiver o dom mediúnico permeável a isso. E aí você vai ter o anseio de progredir. E aí você consegue cumprir as bem-aventuranças. Então a mediunidade, ela é um elemento essencial. Se a pessoa não usufrui e não trabalha esse dom segundo o mecanismo da árvore que eu falei, raiz, copa, a pessoa ela se desestrutura. E nós nascemos, nosso organismo nasceu com essa porta aberta. Nós temos uma porta de entrada, que é o hipotálamo, são os hormônios, as enzimas que nos conectam aqui, mas nós temos a porta de saída, que é o cone que vai da pineal ao lobo frontal, é a expansão do nosso devir. Aqui é onde é produzido o ectoplasma. Parte do ectoplasma, esse é da mitocôndria, as nossas células todas têm mitocôndrias, para onde vai o oxigênio que você respira. Respira, foi para as mitocôndrias. Respirar já não vai ser mais a mesma coisa para você. Então, lá o oxigênio vai servir para combustão energética, para produzir energia. Porque você sabe que o oxigênio é um elemento de combustão. Não é quem que descobriu o oxigênio? Foi o Lavoisier. O Lavoisier, ele trabalhava na casa de pólvora. Ele queria saber como que descobriu o fogo, porque uma coisa que ele não queria na casa de pólvora era fogo. E aí ele descobre o oxigênio. Então, o oxigênio vai produzir, vai entrar em contato com o metabolismo, vai produzir energia. Então, parte dessa energia vai se juntar com a energia vital que já vem pelo oxigênio, porque quando a planta capta o oxigênio para fazer a fotossíntese, ela capta também a luz do sol, e a luz do sol vem com o prana, que é a energia vital. E a planta vai acoplar o oxigênio ao prana. Então quando você respira o oxigênio, você já respira com o prana. Então vem o prana aqui para dentro da mitocôndria e se junta com a produção calórica e forma o ectoplasma. Então o ectoplasma é um produto do prana, que é uma energia espiritual, e de uma energia metabólica biológica. Por isso que o ectoplasma, ele é uma energia que permeia a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, porque ele tem as duas fontes. Então ele permeia. Então aqui é que é produzido. E o interessante é que os cristais da pineal começam a ser formados a partir da mitocôndria. É a partir dali que começa a formar. Então tem até uma coincidência nesse sentido. Próximo, por gentileza. Aqui é o seguinte: fazendo uma tomografia funcional de um paciente em desdobramento, ele apresenta um aumento de circulação aqui na região da pineal e do tálamo. Ó, tá vendo? Ó? Veja, pineal faz parte do tálamo, pineal é epitálamo, tá? Faz parte dessa região do tálamo. Então, essa região aqui está aumentada. Vamos ver o próximo?
Olha que engraçado. Isso aqui foi feito lá no Hospital do Coração. Olha o que o radiologista vai escrever. Estudo tomográfico por emissão de pósitrons com SPECT sem evidência de anormalidades metabólicas significativas em tecido cortical. Está tudo bem, ele não tem doença. Discreto aumento do metabolismo regional de glicose em tálamos. Aí ele pergunta, o que é isso? É variação do normal? Porque o que acontece? A pineal dele está ativada. E ele fala, mas o que é isso? Porque não é doença, mas também não é normal. Porque ele não está entendendo. É a mediunidade da pessoa ativa. Fui claro nessa questão? Tá? Próximo, por gentileza. Esse daqui é um paciente meu também, mas que na época não tinha esse exame aqui no Brasil, nós fizemos nos Estados Unidos. O mesmo resultado. Tá? Aqui a região da pineal, ó, incrementada. E o interessante é que ela tinha fenômeno de clarividência, porque o occipital é que está aberto, mas o frontal não está. O lobo frontal, ela não tem crítica do que está acontecendo. Então é uma mediunidade sem consciência. Tá? Próximo, por gentileza. Aqui, vocês veem os cristais aqui, ó. Tá vendo o pontinho branco? Já é uma moça que tem os cristais em grande quantidade. Normalmente, quando aparecem esses cristais, a pessoa tem mediunidade de incorporação, porque os cristais atraem a onda magnética, né? Que nem os telefones celular. Então aí é a incorporação. E o curioso é o seguinte: no fenômeno de incorporação, a pessoa ela tem aumento de fluxo sanguíneo na cabeça e pode ter dor de cabeça. Curioso que o Jung, o psiquiatra suíço, ele no primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas, ele fala que a médium entrava em transe e depois sentia fortes dores de cabeça. E ele examina o coração e o pulso para tentar entender o que estava acontecendo. Olha, veja que curioso. Doppler transcraniano, aumento de velocidade de fluxo acompanhado de índices de pulsatividade normais e sistema carotídeo bilateralmente. Em especial, aumento de velocidade da cerebral média bilateralmente. Circulação vértebro-basilar bilateralmente, sinais de elevação de velocidade como um todo, sem padrão segmentar, notadamente basilar distal, com índices normais de pulsabilidade. O sistema vértebro-basilar, que vai originar a artéria cerebral posterior, que irriga a pineal, está com um fluxo aumentado. Pois não. Fica pulsando. É isso, ó. É isso. Eu tinha uma moça que trabalhava em casa, que eu chegava assim, eu falava, tá tudo bem? Eu falava, minha cabeça está coçando. Não, mas o que tem a ver que estava com a cabeça coçando? Ah, doutor, quando a minha cabeça está coçando, alguma coisa vai acontecer. E acontecia. Eu falava, e aí, hoje a tua cabeça está coçando? Não, então tá tudo bem, posso sair normal. Não é? Aí passado um tempo, isso era na minha infância. Hoje eu entendo o que acontecia. Ela sentia alguma coisa diferente na cabeça, porque era uma médium, não é? Próximo, por gentileza. Aí também olha que interessante, ó. Esse daqui foi uma tomografia em 1994, menino adolescente. Dá para você ver aqui, olha, um pontinho aqui, ó, não são cristais? Tá vendo? Bom, olha aqui em 2004, aqui na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Já aumentou bem, não aumentou? E já está mais velho, 2004. Olha que caso curioso. Vamos passar o próximo, por gentileza? O paciente entrou no Hospital das Clínicas com convulsão focal. Paciente de 15 anos com convulsão focal em membro superior esquerdo. Aí, frequentes há mais ou menos um mês. Cefaleia persistente. Eu não falei para vocês? Ele não tem um cristal médio de incorporação? Cefaleia persistente, não falei? Não é? Há exceções. Pessoa que tem um cristal, mas sofreu cirurgia cardíaca, cirurgia cerebral, ou usou droga, usa álcool. Uma forma, mulher com perfil de mediunidade de desdobramento, fez aborto, fica com mediunidade de incorporação. Então, paciente de 15 anos com convulsão focal, membro superior esquerdo, frequente, uma cefaleia persistente. Eletroencefalograma, foco sharp lento, fronto temporal direito, que é característico do estado de transe, com alteração, lentificação de onda em lobo frontal. Crânio normal. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui é o seguinte. A doutora Mônica Haddad, minha colega de turma, é uma expert em neurologia, hoje é uma cientista de renomada internacionalmente. Naquela época, olha, paciente acima, que é o mesmo paciente, o Conrado,
Eu falo o nome dele porque ele me permitiu e o caso dele já é público, tá? Tá certo? Depois vocês vão entender por que o caso dele é público. Paciente acima teve quadro sugestivo de pré-síncope, que é a epilepsia, quase, né? Fenômeno miotônico a esclarecer. Já não estava entendendo. Ele tinha crises epiléticas, mas estava meio estranho essa crise dele, não é? Por favor, faça um scanning desse paciente para ajudar no diagnóstico diferencial. Porque não estou entendendo o que está acontecendo. E ele está tomando remédio. Idantal, Tegretol, e vão tentando, não é? E aí esse paciente nos procurou, não é? E nós demos um encaminhamento para ele. Vamos ao próximo. O que era o caso? Olha lá, ó, a epilepsia dele, o que se tornou. Agora você imagina se não tivesse passado por um diagnóstico lúcido, que considerasse o estado de transe. Ia ser um epilético a vida toda. Não ia. Agora olha que maravilha. Uma mediunidade tão maravilhosa saiu na revista o caso, porque um menino desse, com mediunidade de cura, manifestações fora de série, ajudou muita gente e ajuda muita gente, anonimamente, porque ele não tem interesse pessoal, não cobra nada, vocês nunca ouviram falar dele porque é anônimo, mas ajuda muita gente, né? Vamos ao próximo. E finalmente, hemos de considerar que a nossa anatomia corporal vai além do que os seus olhos podem ver, e a medicina vem descortinando todo esse jogo de energias que nos conecta com o além. Fica aí estas digressões para a nossa reflexão, para que nós possamos, como incentivo para o estudo, sobretudo para o melhor entendimento dos problemas que nós sofremos. Muito obrigado pela atenção.